Sejam muito bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum, mais um episódio do nosso videocast. Pode ser. Eu sou o Léo Sobral. E eu sou a Tainá Quintela. E você está no Diário do Homem Comum. Aqui a gente fala sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E não tem como falar de tudo isso sem falar de família, sem falar de filhos, sem falar de sociedade, Casamento. né? Isso aí. Eu gosto de falar aqui porque, por mais que o nome do canal seja Diário do Homem Comum, eu sempre falo isso, né? É super importante, extremamente importante, que as mulheres que passam aqui pelo canal, que elas não só passem e vão embora, mas que elas fiquem, porque os conteúdos que eu abordo aqui no canal vão ajudar muito essas mulheres para que elas possam compreender o complexo mundo dos homens. Né? Concordo, não vou tirar sua razão. Isso não, aí, tá então, certo. tanto seu pai, seu marido, seu filho, seu tio, seu irmão, seu avô, os homens que cercam aí a sua vida. Então, fica aqui também, você é muito extremamente bem-vindo aqui. Exato. Tá na que a gente vai falar hoje? Então, você falou recentemente, né, aqui no canal sobre seus livros, sobre o hábito de leitura. Não, falei lá no Instagram. Pelo Instagram. Eu não sei se o vídeo do livro vai sair antes ou depois. Não, mas tudo bem. Mas sim. Mas já tá lá no Instagram, você falando sobre seu hábito de leitura, né, os livros que você tem para ler esse ano, né? Vamos finalizar o ano com pelo menos uns 10 livros lidos. Por aí. Você, no caso. Por aí. Que eu acho que eu já tô no meu... Se eu conseguir, né? Não, mas se Deus quiser, vai. Não, quando eu digo que se eu conseguir é porque as minhas leituras são mais pesadas, né? É, justo. Pesadas no sentido de ser mais denso, mais reflexivo. E também precisar de um certo nível de estudo. Acho que nem estudo, mas de repente... estudar sim, porque tem muita coisa que eu não entendo, eu tenho que buscar. Isso sim, verdade. Mas você falou do seu hábito de leitura e nós resolvemos trazer aqui para o canal para falar um pouquinho mais sobre isso. Mas não nós, não nosso. Exato. E dizer de que forma a gente influencia a nossa filha... De 3 anos. De 3 anos... A leitura, né? Porque eu sou uma leitora ávida, Léo sabe disso desde quando ele me conhece, que eu gosto muito de ler, já tive meus momentos de mais avidez e meus momentos de menos, né? Normal, né? São fases. Pois é, já Tem vezes que a gente tá mais vagabundo, né? E tem mais tempo pra ler. Não isso. Mas já tiveram momentos que eu estava muito mais ocupada com trabalho, estudo e etc, que eu realmente não tinha muito tempo para ler. Até questões emocionais, né? Isso envolve muito no hábito de leitura, né? Sim. Quando você fica mais triste, talvez você vai procurar um ler mais para se ocupar e tal. Às vezes você tá muito feliz, você não quer perder tempo lendo. Acontece. Não, acontece também de você tá muito feliz e querer ler, ou enfim. Isso aí. Mas, e tá triste e não querer ler. O importante é ler. Exato. E aí a gente tenta, ao máximo, desde muito cedo, trazer a Liz para esse mundo da leitura, incentivar, porque a gente sabe da importância que é, né, a leitura. E aí não é só a leitura fantasia, né, coisas assim, mas também a leitura para a vida, para ela ter esse hábito, ter esse costume, pegar, mesmo que seja um livro mais pesado, como o Léo falou que são os dele, ou um livro mais leve, fantasioso, como a grande maioria dos que eu leio, mas que ainda assim ela tenha esse hábito, ela veja que nós fazemos isso e que ela também faça, sabe? É importante também falar que a leitura para a criança ela é extremamente importante, porque ela aguça a criatividade da criança, isso, né? Aí. Então ela sai literalmente de um lugar quando ela entra no mundo da leitura. E isso é muito bom não só para a questão intelectual, mas para o próprio funcionamento do cérebro, né? Desenvolvimento, isso de verdade. Aí ajuda ela com a leitura em si, né, para aprender o ler, mas ajuda com fala, ajuda com escrita, grafia de palavras que são mais complicadas, né? Até essa questão que muita gente tem dificuldade, se é com S, se é com C, se é com C cedilha, se é com 2 R's, com 2 S's. Então, o estudo da leitura ajuda muito e a gente sempre tentou incentivar muito na Liz Helena desde muito cedo. Isso aí. E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês hoje, desde o quão cedo a gente incentiva a Liz com os livros. Só que a gente não quer só falar de leitura de criança. Esse vídeo ele não é patrocinado, a gente nem buscou, na verdade, algum tipo a empresa de que faz esse serviço que a gente vai mostrar aqui, mas... a gente tem um pacote de assinatura mensal desde o primeiro ano da Liz, né? Desde o primeiro ano. Acho que até um pouco antes. Acho que nós assinamos o Leiturinha, a Liz tinha, sei lá, uns 9 para 10 meses, mais ou menos. Por isso que eu falei quão cedo nós começamos a incentivá-la com a leitura. Isso aí, então tem mais ou menos 2 anos que a gente assina o Leiturinha, que é o que a gente vai trazer aqui para vocês, porque não é um vídeo para falar apenas sobre o hábito da leitura, mas é uma sugestão que a gente está trazendo para vocês
Primeiro que é um serviço barato, a gente vai falar sobre isso. Existem outros também. Existem outros, exatamente. Eu acho que isso aqui é um ponto de partida para você. Não necessariamente você precisa assinar isso aqui, mas se você não conhecer esse universo, agora você já sabe que tem, pode buscar outros, né? Então, é uma possibilidade, mas também é uma possibilidade de você ir numa livraria e comprar um livro e incentivar seus filhos, enfim. É porque acho que a vida é tão corrida que talvez assinar um pacote seja mais barato, né? Porque chega na sua casa e você só paga. E às vezes a gente não tem tempo, né, para ir para a biblioteca e tal. E é extremamente barato mesmo. Mas enfim, então a gente vai falar sobre o Leiturinha, que é o que a gente assina para nossa filha. Então a gente insere ela no universo da leitura desde cedo, mesmo que ela não saiba ler ainda, ela já associa o que ela está vendo, né, ao que a gente está falando e a imaginação dela. Trabalho lúdico da criança, porque o Leiturinha não é só livro. Isso. E além de ser a questão do lúdico, ele traz o desafio para os pais também. Então eu queria que a gente falasse como é para a gente, a partir desse pacote que a gente assina mensal, quais são os desafios que a gente tem. Aí eu falo desafio real mesmo, porque às vezes a gente está tão cansado. Isso aí. Mas a gente vai falar sobre isso. Pois é, aí vou começar então pelo livro, né? Nós temos esse pacote do Leiturinha, tem pacotes que são mais baratos, que aí você recebe só um livrinho em casa, mas existem outros pacotes onde você recebe 2 livros, onde você consegue colocar livros para uma faixa de idade, livros para outra faixa de idade. O Leiturinha, ele é por faixa de idade. Livros onde você ganha... pacotes onde você ganha, além dos livros, alguns outros bônus e tal. Bolsas, a gente vai mostrar aqui, né? Vamos mostrar tudo isso. E como eu falei, existem outros. Qual é o pacote mais barato, você lembra? Se eu não me engano, é 30 e poucos reais. Bem acessível, né? Você recebe pelo menos um livro em casa. Isso. Por mês. A minha mãe já comprou pra gente, né, inclusive, que foi do Por Dentro da História, que é um outro pacote de assinatura, não é do Leiturinha, né? É uma outra empresa que você personaliza o livro com a imagem do seu filho, da sua filha, com a sua, e eles criam toda uma história usando vocês como personagem. Eu ganhei do Dia dos Pais. E eu ganhei do Dia das Mães. Foi muito legal, muito bonito. Muito bonitinho. E tem atividades também no livro para a criança fazer. Faz o desenho do rostinho da mamãe, faz aqui o caminho para você chegar no coração da mamãe, coisas assim. É bem fofinho também. Mas vamos lá, Leiturinha, os livros. Os livros do Leiturinha. Como eu disse, eles são divididos por faixa de idade. Então, como nós começamos com os livros muito cedo com a Liz Helena, então os primeiros eram livrinhos assim, ó, com cenas cotidianas, né? Esse daqui é Bom Dia. Aí ele fala da família do coelho acordando, da família do cachorro. Aqui, tá vendo? E aqui a família do Flamingo, família dos ratinhos, né? É só falando mesmo que cada família... É uma história bem A família do coelho curtinha. acordou e foi tomar café. A família do ratinho acordou e foi tomar banho. A família do Flamingo tá dançando. Coisinhas assim. E esse livro, ele... Tem a questão do toque também. Tátil, né? Então ele também aguça a questão do tato. Ele pode molhar, pode babar. Tem isso. Aí, parece até que é feito pra criança morder também. Morder, mas é legal, mesmo pro bebezinho muito novo, você contar a historinha, mas ele poder apertar, segurar, fazer todo esse movimento. Esses outros 2 aqui também vieram, que é um sobre sons e outro sobre cores. E aí ele fala, ele é um livro para banho, vem escrito aqui, né? Então ele é uma capa toda de plástico. E aqui ele vem com uma historinha também bem simplesinha, falando, por exemplo, o som da ovelha é mé, cadê a ovelha? Aí você abre aqui, aí tá aqui a ovelha, entendeu? Aqui o som dele é ih, aí é o cavalo. Não, esse é o cocó, é a galinha e aqui atrás. Como é que é o cavalo? Não vou fazer de novo. É um cavalo ou é uma hiena? Não sei. Mas aqui atrás é o cavalo. Você entendeu? A mesma coisa as cores. Ele fala assim, minha cor é amarela, eu sou uma onça. Minha cor é vermelha, sou uma joaninha, entendeu? Então tem aqui o verde, que é o sapo. Tem toda essa parte de você trabalhar com as crianças as cores, os números, os sons. Então esses daqui são bem iniciais. E aí, conforme a Liz foi crescendo, ela foi ganhando alguns outros livros que o que eu acho mais interessante no Leiturinha é que eles abordam temas diferentes nos livros e eles sempre trazem diversas perspectivas. Então, a Liz tem livros onde você tem crianças que são cadeirantes, onde você tem crianças que têm, por exemplo, vitiligo. É inclusivo, né? Tem crianças que têm dificuldade de audição. Então, no próprio livro, você fala... Esse daqui, por exemplo... Do jeito que quiser. Ele fala sobre 2 irmãos que cada um tem um jeito. Então, logo aqui no início, ela fala... São crianças negras. Isso, são crianças negras, exato. Que um irmão é mais calminho e gosta de brincar com um brinquedo aqui mais tranquilo, enquanto a outra irmã, e aqui tem uma aba, né? A menina é toda bagunceira, o quarto dela tá todo zoneado e ela gosta de espalhar os brinquedos. E o pai dessa família...
tem uma outra parte aqui que mostra melhor. Deixa eu abrir aqui. O pai dessa família é cadeirante. Baixa o rosto. Ah, desculpa. O pai é cadeirante. Sim. E no final do livro, a conclusão que ele chega é que o papai e a mamãe entendem que eles podem ter o filho do jeito que quiser, sabe? Que os filhos podem ser do jeito que quiser. E eles aceitam isso nos filhos, que cada um tenha o seu jeitinho. Que um seja mais tranquilo, o outro seja mais agitado. Eles entendem isso. Ou seja, é um livro que ele não é educativo apenas para a criança, né? Mas ele acaba alcançando os pais também. Os pais, exato. Não só na questão do envolvimento com a leitura, mas na reflexão. Aí nós temos aqui outros livros, né, que também vieram conforme ela foi crescendo. Capa dura. Capa dura, a grande maioria deles, né? E sempre assim, ó, com abas para você ir fazendo as brincadeiras e contando as histórias. Esse aqui é legal, que no final ele tem um espelho. Ele tem um espelho, porque aí ele fala da própria criança, né? O livro faz aquela brincadeira, janela, janelinha, porta, campainha, blim, blom. E é para você ir brincando mesmo com a criança enquanto você vai lendo. Esse daqui é para falar, é o pequeno, pequenininho, né? É para falar que pode ser pequeno, que ela pode ser grande, que o tamanho, né, não importa. Será que ela é pequena, menor do que um botão? Ou será que ela é grande, do tamanho de um elefante? E a Liz ama. E aqui tem alguns outros livros que já são para uma faixa um pouquinho maior, né? Que agora ela já está com 3 anos. Então tem umas historinhas um pouco mais elaboradas, tem até mais textos, né? Esse daqui é legal, que é aquela música... vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem. Seu e lobo aí, está... Isso, exatamente. Aí o seu lobo está tomando banho. E no final das contas, o seu lobo só é um cozinheiro e estava preparando uma comida para as crianças. E eles sentam para comer junto. Então também não tem aquela coisa do medo, né, do lobo mau. Ele não é o lobo mau. Tem o Lobo Lobato aqui também, que é dos 3 porquinhos, que o Lobo Lobato, na verdade, é engenheiro. E está ajudando... Apesar de eu achar que é importante manter essa cultura do lobo mau no sentido de ele não ser bonzinho também, não ruim no sentido da palavra, mas não ser bonzinho, de manter o personagem como lobo mau mesmo, porque isso faz parte da construção da própria criança, isso ajuda ela a entender as referências que a gente dá no sentido de, cuidado, não faz isso, porque pode acontecer tal coisa, né? Aquelas brincadeiras também que a gente faz, lobo mau vai te pegar, porque isso traz essa realidade também para a criança, então é importante também manter isso. Mas eu entendi, concordo com o que você falou. Mas ele traz essas desconstruções, né? Tanto que, como eu falei, nesse do Lobo Lobato, o lobo é um engenheiro e ele está ajudando os 3 porquinhos a construir a casa. E cada um quer uma casa de um jeito. Já nutelou a história, né? Eu prefiro a tradicional. Prefiro. E aí, Mas eu entendo e acho que necessário. É importante, sim. E na nossa assinatura do Leiturinha vem também todos os meses, além de vir um livro, vem um pacote, né? Também é lindo, todo cheio de desenho. Vem um brinquedo. Todo mês. Todo mês a gente recebe um livro, um brinquedo e normalmente uma bolsa também, só que a bolsa muda de forma. Mas a gente recebe isso. Aí qual o valor que a gente paga nesse kit? 58. Viu que é baratinho, né? Esse é o livro de esse metade de uma pizza aí na sua cidade, que eu tenho certeza absoluta que a pizza na tua cidade é mais do que R$105. Esse daqui é um brinquedo que vem com várias formas para você formar carinhas dos animais, que atrás vem até alguns modelos, né, para você fazer. Outra peça. É porque são pecinhas menores, aí você pode fazer... Pegou 2 sem desenho. Não, mas não tem. É porque você vai montando e vai fazendo os bichos, os rostinhos dos bichos, isso. E aí o legal desse brinquedo é você justamente criar rostinhos, né? Você não necessariamente precisa criar o rosto do gato ou do leão. É um desafio para criança montar, né? Isso aí. E fazer um rosto diferente. Trabalha a lógica e tal, né? Exato. Raciocínio. Esse é dos brinquedos, porque tem muitos outros e são geralmente brinquedos assim lúdicos para você botar a criança para pensar, para raciocinar, para trabalhar o manual também, né? E aí como no caso daquele é conhecido como, aqui pra gente, é como Jenga, que é aquele que são vários quadradinhos que você monta uma torre e depois tem que ir tirando quadradinho por quadradinho. A gente ganhou no Leiturinha. E aí você pode colocar outras estratégias além daquilo que é proposto, né? Como, por exemplo, botar um cronômetro ali para criança trabalhar o tempo, né? Você tem tanto tempo para montar e tal, então isso ajuda na agilidade. Sem pressionar a criança, pelo amor de Deus. Ontem vocês estavam brincando com o jogo da memória. Nós temos um jogo da memória também do Leiturinha. Que são os opostos. Então, você tem que achar o alto e o baixo, o aberto e o fechado, o dentro e o fora, o noite e o dia.
E o Léo fez uma desconstrução no jogo da memória. Eu criei outra forma de brincar. E eu achei mais legal. E ela também, Ela porque também. na hora que eu falei para parar porque tinha que dormir, ela ficou muito chateada. E aqui o que o Léo disse, vem sempre uma bolsinha ou alguma coisa. Nós temos 2 mochilas, uma verde, que é uma tartaruga, uma amarela. Mochila mesmo, tá? Mochila mesmo, exato. 2 mochilas, que inclusive aqui a Alice está levando para a creche. Nós temos 2 lancheiras térmicas. Essa daqui é uma lancheirinha térmica, está até com a etiqueta, né? Porque como tem 2, nós estávamos usando a outra. Mas é uma lancheirinha térmica mesmo, por mais simples que seja, né? Ela é toda E a desenhadinha. criança já pode usar para levar para escola, Para né? escola, exato. Tem eco bag também. Nós ganhamos eco bag, nós ganhamos aquelas caixas para guardar brinquedo, um outro que você pendura na cama, que são vários bolsinhos também para organizar livros e brinquedos, necessaire. E aí coisa que você pode fazer, né, dependendo do espaço que você tiver, que é uma coisa que você falou pra gente fazer, é que, primeiro, é barato, né, cara? Super barato. Eu acho que vale muito a pena você investir nos seus filhos. Isso aí. Né, investir na educação. E uma coisa que você pode fazer é montar, com o tempo, uma biblioteca no quarto da criança. Né? Então, isso já ajuda muito mais a reforçar esse hábito da leitura. Sim. Porque a criança tem aquela coisa de ver espaço vazio e vai querer complementar. Né? Então, isso incentiva ela a continuar lendo, a desafiar. Ó, falta tantos livros para encher esse armário, sua biblioteca. Né? A gente tem que comprar um livro, mas tem que ler primeiro, senão eu não boto lá. Então, você vai criando alternativas assim para... A gente não faz isso ainda, né? Porque o quarto dela é o quarto da bagunça dela, mas é o quarto da bagunça. Né? Ainda então, tá muito quarto da bagunça. Ela é novinha, ela dorme com a gente. Então o quarto dela é o parque dela, de diversões. É a brinquedoteca. Isso aí, é uma loucura, né? Mas quando ela tiver mais velha, mais organizadazinha, né? E a gente perceber que já dá para ela ocupar aquele espaço de uma outra forma, com um pouco mais de organização, né? Na verdade. Guardar a intenção é colocar alguma tal. estante, alguma coisinha que seja acessível para ela, né? Para que ela possa ter também a sensação de hoje eu vou querer escolher esse livro. Que nós vimos também que é interessante para ela gosta. Tem alguns livros nessa estante que tem aqui atrás, tem alguns dos livros dela, e volta e meia ela fala, mamãe, cara, lê um livro para mim, aí ela vai lá e escolhe... 5 a gente vai falar sobre isso. Ela pega um livro e fala, lê esse livro para mim. Então, acho que já podemos entrar no assunto dos desafios que trazem, porque realmente é um desafio para a gente, mas é aquilo, né? Nós precisamos ter na nossa cabeça a importância que é a leitura, tanto para a gente quanto para os nossos filhos. Então, apesar de ser um desafio, porque a Liz, se depender, ela quer ler a biblioteca dela inteira em um dia. E todos os dias. Todos os dias. Apesar de ser um desafio, nós sabemos a importância. E a gente está falando do desafio dela querer ler tudo, mas tem dias que ela quer ler o mesmo livro 20 vezes. Não só isso, né? Mas às vezes a gente não tá afim, pô. Que eu acho que esse é um ponto que parece que não pode falar, né? Que é a má vontade dos pais, que é uma coisa super normal em alguns momentos, de não querer brincar. Sim. Então esse também é um outro desafio que traz. Eu sempre falo aqui no canal que a gente tem que fazer de tudo, assim, para dentro dessa nossa vida, que é uma correria, que é uma loucura, procurar nem que seja 5 minutinhos. Sim. Né? É óbvio que 5 minutos aqui estou jogando um número aqui, né? Não é suficiente para você interagir com uma criança. Exato. Mas levar em consideração a sua realidade, a nossa realidade e tal, os desafios que a gente tem enquanto adultos para sobreviver, e aí arrumar um tempo para você interagir com a criança. Então, acho que trazer essa sugestão do Leiturinha ou de qualquer outra assinatura, ela vai te ajudar com isso. Sim. Porque, obrigatoriamente, seu filho vai te encher o saco, sua filha vai te encher o saco. E você vai entender em algum momento que você está passando dos limites no uso do celular e que a criança está ali te pedindo atenção. Exatamente. Então, é meio que natural. Mesmo que no início seja de má vontade, acho que você não pode se cobrar por isso. Poxa, eu estou fazendo de má vontade, mas eu vou lá. Até que isso se torne natural para você também, porque vai se tornar em algum momento, em algum momento, exato. E aí você começa a introduzir a leitura tanto na vida da criança quanto na sua, né? Pra mim, ainda é chato, muitas vezes. Acontece, porque também a gente pensa a gente pensa na rotina da vida, né? Nós saímos para trabalhar, voltamos para casa, e às vezes precisa lidar com arrumação, com uma comida, até os cuidados mesmo com a criança, é banho, é roupa, é alimentação, é tudo que você precisa... E a criança não quer fazer nada disso, só quer brincar. Exato. Você já tem que lidar com tudo isso durante o dia e
parar para dar atenção é custoso pra gente, Sim, sabe? é um Diante desafio. é um desafio, diante do sufoco, vamos dizer assim, que a gente já passa naturalmente no nosso dia. Mas é importante. E aí isso é paternidade e maternidade também. exatamente. Aí vem o que o Léo falou. É nessa hora que a gente percebe que talvez está dando muito mais atenção ao telefone, está dando muito mais atenção a uma coisa mais pessoal, quando deveria estar dando atenção à criança. E a criança sente, porque às vezes a Liz vem assim, com o jeitinho dela, papai, vem brincar comigo. E normalmente quando é assim, ela já está pedindo há algum tempo. Né? Exatamente. Quando chega ao ponto Aí dela vir quebra o coração. com essa mais manhosa, é porque a gente sabe que, putz... Isso, que ela já tentou de outras formas e não conseguiu. Então ela Vacilei. vem na covardia. ela é... Porque criança é assim, né? Vou apelar, então. Eu Mexe vou com apelar. psicológico, mexe Vou com falar que você psicológico. não me ama mais. Isso aí. Ainda tem isso, né? Muito legal. Vou fazer só um recorte aqui que é de outra coisa, mas a Liz, ela chega pra gente assim, quando a gente dá um esporro nela, alguma coisa, ou quando a gente não quer fazer alguma coisa com ela, ela fala assim, papai, você me ama? Ou ela fala que ama. Ela às muito vezes 7-1, vem, cara. você briga, Liz, tem que fazer não sei o que, não sei o que lá. Aí ela vem para do nosso lado, mãe, eu te amo muito. Ela é muito 7-1, cara. Cara, Desde 3 anos. Mas enfim, é importante, é interessante, vale a pena, apesar dos desafios que isso traz, porque realmente às vezes ler a mesma história 15 vezes cansa. Eu não quero nem mais pegar o livro, eu já sei a história, vou contar. Pois não, é, tem que ter o tanto livro. que tem vezes que a gente já começa a contar uma história que não tá no livro. E ela sabe que essa história não tá no livro. Eu prefiro fazer assim com ela. Eu sempre, quando eu conto história pra ela, eu nunca conto dos livros, né? Eu tô sempre inventando a história mesmo das com princesas. o livro. E sim, não, mas mesmo com o livro na mão, ela sabe que é o livro dos 3 porquinhos desconstruídos, vamos dizer assim. Mas você começa a ler e fala, não, e aí um belo dia chegou um príncipe e ela já fica com aquela cara do tipo... quebra de expectativa, né? Eu não tenho isso no livro não, mas eu quero ouvir. 3 porquinhos? Deixa eu ver deixa eu ver onde isso vai parar. Exatamente. O Léo cria as melhores histórias pra Liz. A última delas contava sobre 15 princesas, 10 princesas, sempre tem um monte de princesa. 6. É porque princesas. são 5 da mão. Era só 5, Uhum. mas ela exige que ela esteja na história. Então Exato. são 6. Então são as 5 princesas Mas e a ela. Liz Helena, né? É. mas aí tinha a princesa Quiábara, Ciábara, Ciábara, Ruábara, Luábara e a Luísa, que é a prima dela. Luísa que tem e que Liz ter na Helena. história também. Exatamente. E a princesa Liz que não existia, mas ela faz passou a questão. existir. Né? É igual quando ele conta a história dos príncipes, que é o príncipe Luábaro, Quiábaro, Isso. enfim. E tem E que ela ter o pede irmão pra dela, ter o Luiz Felipe. que é o irmão dela. Sim. Sempre tem que ter o príncipe Luiz Felipe. Muito legal. Mas é isso, né, cara? Eu acho que essa coisa do lúdico, do brincar com a criança, ele também é um desafio para os pais. Porque é isso, a vida é muito corrida, é muito difícil, principalmente para o homem, dedicar tempo para os filhos, né? E aí é pela questão do cuidado, eu já nem falo mais pela questão do trabalho. É aquela coisa de o homem cuida do trabalho, a mulher cuida da casa e dos filhos. Sim. Então, para o homem também tem essa questão de quebrar essa expectativa, porque é uma expectativa. É a expectativa que colocaram sobre você. E não colocaram sobre você a expectativa de cuidar dos seus filhos, de brincar, de fazer as coisas fora do tempo. Porque não é que os pais não brincam, eles brincam, mas eles não brincam fora do tempo. Não, brinca então, quando brinca, quando tem um futebol no domingo, entendeu? Aí, quando tem uma parada específica. Parece que existe um momento de isso brincar. Aí. Sim. E aí, nesse momento, ele vai lá e brinca. Mas nos outros momentos, não tá teoricamente, é o lugar da mãe. Né? Não, agora quem vai de segunda a sexta você brinca com meu filho. Entendeu? Então isso ajuda bastante, cara. Sim, importante o brincar, o importante o estimular e o também criar, né? Eu acho que é um desafio até pra gente como pai, criar as coisas pra criança. Às vezes ela só quer brincar de boneca, mas ficar ali sentado do seu lado, mexendo numa boneca, botando roupa na boneca, ou penteando o cabelo de uma boneca, é chato pra gente. Então, talvez criar uma coisa diferente. O que nós vamos fazer com essa boneca? Vamos fazer uma comidinha e pega uma panela, pega alguma coisa, bota um brinquedo dentro, fala que é uma comida para boneca, ou então, sei lá, vamos levar essa boneca para passear no shopping, aí você cria todo um cenário para passear com a boneca no shopping. Compra um carrinho de mercado de criança. Pois é, inclusive nós tínhamos um carrinho de mercado, então toda vez... Não, quebrou. Quebrou a roda, né? Isso. Toda vez que nós íamos ao mercado, ela levava o carrinho dela de brinquedo, que era pequenininho, de plástico, e ela empurrava o carrinho dela e a gente botava, assim, um saco de milho de pipoca dentro do carrinho. Mas para ela ter a sensação de que ela também estava ali fazendo a parte dela, sabe? Ela estava participando. Eu soube recentemente de uma amiga do trabalho, ela estava falando que é muito difícil dela, a mãe,
pentear o cabelo da filha de manhã, porque geralmente quem faz isso é o pai, porque a mãe sai para trabalhar muito mais cedo, o marido, como pega um pouco mais tarde, deixa a criança na escola. Então, quando acontece dela participar desse momento, é difícil porque ela é mãe, precisa ir para o trabalho, então ela talvez está na correria, né? Então vamos lá pentear o cabelo, uma coisa mais rápida. Já o pai, como tem um pouco mais de tempo porque sai mais tarde, ele bota um short da criança na cabeça, bota uma cadeira no meio da sala, pega pente, pega xuxinha, pega água, creme, bota assim em cima da mesa e chama a filha para um salão de beleza. Vamos para o salão de beleza. Senhora, qual penteado que a senhora vai querer hoje? Menina adora. Aí ela fala, eu quero penteado de árvore branca. Aí ele, penteado de árvore branca, e no final das contas ele só desembaraça o cabelo e faz um rabo de cavalo, sabe? Mas bota um monte de coisa aí. Esse laço, para no final das contas não ir com laço nenhum, coisas assim. Mas o pai faz essa questão. Não funcionaria com a Liz, né? Porque quando ela fala que quer o laço, misericórdia. Hoje, inclusive, eu tive que driblar a criança para não botar o laço, porque não tinha onde botar o laço de tanta coisa que já tinha no cabelo dela. Mas ela queria o laço. Mas, enfim, ele faz toda essa brincadeira porque ele tem esse tempo de manhã e é o tempo que ele tira para estar com a filha dele, para aproveitar esse momento. A mãe, como precisa sair um pouco mais cedo e um pouco mais corrida para o trabalho, quando ela precisa fazer, ela quer fazer uma coisa mais ágil. Mas a criança quer o brincar, entendeu? Então, assim, é importante ter esses momentos mais lúdicos com os filhos. Óbvio que essa mãe, depois que ela chega do trabalho, ela brinca, ela dá atenção. Não estou dizendo que ela não faça. Sim. Só estou dizendo que nesse momento de manhã é o momento da menina com o pai, entendeu? Sim. E ela já tem isso na cabeça dela. Então, quando a mãe precisa fazer, ela quer que a mãe, pelo menos, faça o que o pai faz. E aí eu vou falar uma coisa agora que é um pouco... Não é pesada, né? Mas é reflexivo. E aí, já para a gente caminhar para o fim também... Mas aproveita não, né? Cria esses momentos de brincar, de ler, de correr, de pentear o cabelo, sei lá. Cria esses momentos pensando em criar memórias para os seus filhos. Porque em algum momento você já não vai estar mais presente. A gente nunca sabe quando chega esse momento e a gente sempre espera que o fluxo da vida funcione na nossa casa. Então, quem tem que ir primeiro? O pai, não depois a mãe, mas os pais, os filhos depois, os netos depois e tal. E por que eu estou falando sobre isso? Eu acho importante fazer essa reflexão, porque eu, por exemplo, não tenho memória nenhuma dos meus pais. Tudo bem que a minha mãe morreu, né, bem cedinho e tal, mas eu não tenho memória com os meus pais de momentos como esse. Tudo bem também que era uma outra geração. Sim, outra Se realidade. Hoje é difícil homem fazer alguma coisa, imagina 40 anos atrás. Sim, né? sim. Então é difícil, né? A gente tem que fazer essa meia-culpa aqui também. Mas pensa em criar momentos, sabe? Quer dizer, criar memórias, tire foto, deixe guardado, que é para você guardar os bons momentos, né? Para que o seu filho, quando crescer, sua filha, quando crescer, saiba, meu pai estava na correria, minha mãe estava na maior correria, mas sempre que tiveram tempo, eles tiveram tempo para estar comigo por inteiro, 100%, isso, né? aí. Celular de lado, televisão desligada, E só brincar, você, seu filho e a criatividade. Isso aí, brincar, a criança sentir, né, que você está dedicando atenção àquilo dali, porque também tem aquilo, aí eu falo também como uma autocrítica a mim mesma. Às vezes está ali com a criança brincando, mas o celular toca, a gente para dar uma olhada, ou então, enquanto brinca, está fazendo alguma outra coisa e a criança sente que você não está ali dedicada àquilo, entendeu? Sente mesmo. Ela gosta de saber que você parou tudo para estar com ela. Então é bom ter esse momento onde você para tudo para estar com essa criança. E tem que parar mesmo, né? Nem que seja só os 5 minutinhos. Isso aí. E 5 minutinhos para você vai passar rápido. Mas para a criança, é uma eternidade. Exatamente. Então ela vai se divertir muito. Eu ia falar que algumas, né, das memórias que eu tenho com o meu pai, especificamente, é justamente penteando o cabelo para ir para a escola. Porque meu pai trabalhava perto da minha escola e nós íamos a pé para a escola. Então ele que eu me arrumava, né, ele penteava meu cabelo, ajeitava, nós íamos a pé, ele me deixava na escola, depois ele continuava andando para o trabalho dele. E eu lembro muito disso, do meu pai ajeitando meu cabelo, de eu falar assim, hoje eu não quero rabo de cavalo, hoje eu quero a Maria Chiquinha. E meu pai ter que fazer a Maria Chiquinha. Hoje eu não quero a Maria Chiquinha, hoje eu quero um coque. Meu pai fazia o coque, uma trança. E ele fazia a trança, eu lembro muito desse momento. Esse foi o Leiturinha. Mais uma vez, não é um vídeo patrocinado, é uma sugestão de pais que usam, gostam, mas principalmente ver resultado. Né? A gente está criando esse hábito na Liz. Eu vi que tem muitas críticas à leiturinha, eu pesquisei vários vídeos, né? Mas eu não assisti nenhum. Só vi muita gente criticando questão lúdica, que é raso demais. Cara,
A Liz adora, ela é criança, não adianta aprofundar que ela não ia entender. Exatamente. Depende muito da fase da ainda vida não é um e tal. momento de aprofundar. Diferente, por exemplo, do Luiz Felipe, que pediu um livro... Felipe, caraca, a gente foi na Bienal do Livro agora, final de Essa experiência eu acho semana. legal falar. Mandei mensagem pro Felipe, porque a Tainá falou assim, Tinha Felipe muito... ia gostar do mangá. Tinha um stand da Panini com muito mangá, HQ, e o Isso, Felipe ele gosta. adora, né, anime, ele então gosta, eu falei, ele lê livro. Felipe ia se apaixonar por esse stand Mandei da Panini. mensagem, Felipe é o meu mais velho, né, que mora com a mãe. Mandei mensagem, Felipe, a gente tá na Bienal do Livro, cara. Você quer algum livro? Eu não quis sugerir, né? Mas eu já tem estava mangá, preparada né? para ele falar, tô precisando completar a minha coleção de mangá, porque Isso aí. sim, nós já compramos um monte de mangá para ele completar a coleção. E aí eu não quis sugerir nada para deixar ele à vontade, para ele falar o que ele quisesse. Só que ele falou, Foi é um maluco, livro- né? Sócrates. Sou Sócrates, eu achei que era Platão. 17 ele pediu anos, um livro cara. de Sócrates. Felipe, Simples. é porque eu tô gravando com o celular, senão eu vou botar na tela. Eu vou botar na livro. tela a conversa, não vou botar o print com a conversa pra vocês verem que não é mentira. Nesse momento da edição tá aparecendo aí pra você. Ô Felipe, bom dia. Tudo bem aí, cara? Felipe, deixa eu te perguntar, cara. Eu tô na Bienal do Livro. Você quer algum livro? Tá pensando em comprar algum? Se sim, manda uma foto pra mim. Do nada ele vem, Sócrates, porque o professor da escola... Não, porque ele assistiu uma aula de filosofia, E gostou do tema e pediu um livro de Sócrates. Quis se aprofundar. É maluco, né? Então, tadinho. A gente vai fazer... Lendo, É isso que eu ia falar agora. Rousseau. Eu não sei se já saiu ou vai sair, mas se já saiu, você já percebeu que ele lê a mesma coisa que eu. É. Se não sair... Tal pai, tal filho. Exatamente, você vai ver depois. Pelo menos eu acho que a Liz vai vir um pouco mais pro meu lado, Vai, porque ela, fantasiosa. ela gosta um pouco mais da fantasia. Mas eu vou dar livro pra ela também. Não, livro Eu também leio, livro mas... Sociedade. mas eu acho que a Liz vai ser mais Vida. da fantasia. Vai. Enfim, Fechou. mas o Luiz Felipe pediu um livro de Sócrates para vocês verem que existe fase, não adianta. Existe a fase do mangá, como ele de vez em quando pede e a gente compra, mas existe também a fase do Sócrates. E ele quis o livro de Sócrates. Então, a gente também precisa entender as fases do nosso filho. E apesar dos pesares, eu vejo que a assinatura que a gente tem do Leiturinha passa por todas essas fases. Então, pra gente é agradável, é É super importante, barato, vale a pena. cara. Super barato. Metade de uma pizza, você não vai sentir falta. Pelo contrário, né? Você vai criar um ambiente cultural dentro de casa, vai criar o hábito da leitura. E vai... como a gente falou, se não for o caso, a gente sabe das questões de necessidade de todo mundo, se não for o caso de ter uma assinatura, mas que pelo menos se incentive de outra forma, né? Sim. Compre de vez em quando um livro, sempre que puder, sempre que conseguir. Usa e leia a criatividade, com seu filho também. invente Conta uma história. A criança isso aí. adora a história que você vai contar. Você pode contar a história da mulher que virou miojo, que é um... A gente vai falar isso no próximo vídeo. Gente, é isso. Muito obrigado, até aqui. Vocês vão entender. Assistam o vídeo onde a gente fala de hábitos de leitura. Tainá vai falar da leitura dela, eu vou falar a minha e você vai entender que sim, mulher miojo. Literalmente miojo. É sim. Tchau, gente. Deixa um like aqui, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.